hoje começando mais um Senta que lá vem história. E hoje, como vocês já estão vendo, estou aqui com a convidada, com a Tainara Miranda. Ela que é psicóloga. Acho que eu vou aproveitar para fazer já uma terapia, uma consulta, porque eu acho que eu estou precisando, Tainara. Não sei, aquela coisa 2022, aquele rolo todo, né? Um ano que, meu Deus, né? E 2023, agora a gente espera que realmente seja um ano muito bom, muito positivo. Por isso que eu estou trazendo só psicólogo, terapeuta agora para essas conversas iniciais que eu estou precisando. Mas bem-vinda, Tainara, então, ao nosso quadro, ao Senta que lá vem história. Quem está acompanhando agora pelo YouTube, ou se você está vendo pelo Instagram, ou simplesmente quem está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Google Cast, sei lá o que, porque você confunde os nomes, tá? São tantos, né? Porque tem um monte de plataforma, mas enfim, é no aplicativo aí seu de música tranquilamente, tá? Onde você está acostumado a ouvir e, enfim, os seus podcasts aí. Então, o nosso Senta que lá vem história. E olha, Tainara, tu estás sendo, deixa eu ver agora, a gente está gravando, né? Estamos em fevereiro de 2023 aí, porque vai que você vai ouvir depois de alguns meses. Uma outra coisinha pode estar diferente, mas estamos então hoje fazendo a nossa, aqui no estúdio, dia 2 de fevereiro, e é o meu segundo deste ano, é o segundo podcast, então, e a segunda entrevistada deste ano de 2023. Muito obrigada por ter topado aí a nossa conversa, Tainara. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Ou bom dia ou boa tarde, porque vai ter pessoal escutando, né? Tem disso, né? Vai ficar valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então fala, Tainara, né? Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui hoje, sentada e contando histórias, né? Isso mesmo. E o Senta que lá vem história, assim, a gente tem o sofá também, tá? Mas tá ali, tá de boa, deixa para os nossos convidados, né? Para os bastidores. A gente está aqui na nossa mesa aqui para trocar uma ideia, para conversar de verdade. E o seguinte, gente, o nosso Senta que lá vem história, a gente conhece histórias por detrás dos profissionais, das pessoas com quem a gente conversa e com quem a gente está habituado. Às vezes é um empresário, um empreendedor, um profissional. Nós estamos assim, a gente vê aquela pessoa falando sobre um assunto, sobre determinada coisa, mas a gente não sabe, não conhece o bastidor e eu quero saber disso. Essas histórias aí. Então, Tainara, você que deixa eu pegar aqui, deixa eu baixar o currículo dessa guria aqui, que a gente já vai conversar. Porque tem, assim, psicólogo, assim como várias profissões, tem sempre que se especializa num assunto, em outro, né? Então, a Tainara, ela trabalha com terapia psicodramática. Tá, tu vai explicar isso depois. Carreira, saúde emocional. Ela faz atendimento online presencial. E ela é fundadora da Flops Consultoria também. Então, Tainara, primeiramente, primeira perguntinha, eu quero saber. Tu és psicóloga, mas hoje eu te pergunto. Quem é a Tainara? Depois desse negócio todo aqui, quem é a Tainara Miranda? Então, eu costumo dizer que a Tainara, ela é filha, ela é irmã, né? Ela é esposa, também psicóloga, né? E empreendedora. A gente exerce vários papéis sociais. Então, como você mencionou, né? Nem sempre é só o profissional, nem sempre é só o pessoal, é uma mistura. Então, eu sou um pouquinho de a junção de todos esses papéis. Ai, gente, minha pergunta não dá pra fazer com psicólogo, porque eles sabem que não querem saber. Não dá, é sério? Não dá. E aí, a psicólogo e terapeuta não cai na minha pegadinha, tá? Mas é porque eu faço essa pergunta, eu gosto sempre de iniciar as minhas entrevistas, aí, né, quem é entrevistado depois acaba esquecendo. Mas eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente, falando isso, eu também me atrapalho toda, tá? Se me perguntassem. Porque é interessante a gente fazer isso, a gente fala, opa, quem é que eu sou? Não é o que eu faço. É quem é, né? A essência mesmo. E esse é um problema, assim, enquanto psicóloga, tu vê assim que as pessoas têm esse probleminha, problema que eu digo no sentido de confusão. Acontece Assim, muito. Carla, eu não vejo como um problema, mas eu vejo que na correria do dia a dia, da rotina, enfim, as pessoas não param para olhar para sua identidade, sabe? E aí acabam olhando só mais pro lado profissional, que talvez é aquilo que é mais aparente, mas também por ocupar uma grande parte do nosso tempo. Certo. E é uma boa parte do nosso tempo, Uma né? boa parte. Porque a gente passa trabalhando, quando tá em casa tá dormindo. Uma
mais? Haja terapia, Tainara? Não sei. Terapia ajuda. Tô precisando, não tô brincando, olha, meu Deus, né? Mas é sério. Então, assim, as pessoas têm buscado tratar isso, não sei, têm buscado uma solução, percebem, assim, dos atendimentos? Então, assim, depois da pandemia eu vejo um aumento nessa procura, né? Até então a gente lidava com alguns preconceitos, né? Sobre psicólogo, né? Sobre terapia, sobre também desenvolvimento profissional, a questão de reconhecer o perfil, as habilidades. E, claro, a pandemia foi um cenário bem negativo que a gente acabou passando, Sim. né? Mas também, em termos de questão emocional, eu vejo que acabou fazendo as pessoas enxergarem de outra forma. Então, não esperar chegar lá na frente para ter um diagnóstico, uma patologia, mas procurar uma prevenção, né, antes de chegar nesse ponto, digamos assim. Olha só, a pandemia foi claro, né, tem o lado triste, que eu acho que, não sei, tem aquela pessoa, tem aquele ditado que o pessoal que é vendedor que diz, né, enquanto que uns choram, outros vendem lenço. Tem disso, mas trouxe muita, não sei se é amargura, mas tem que disso, né? Eu acho que, assim, quem é psicólogo agora tem que aproveitar, porque, olha, eu não sei, mas me parece que a sociedade está numa doença coletiva, alguma coisa assim, as pessoas estão mais ansiosas, houve um desenvolvimento de eu não sei, de patologias, Sim. né? É visível isso, não? Também a gente pode levar em consideração o nosso estilo de vida, né? A gente acaba passando a maior parte do tempo no trabalho, como mencionamos, né? E as pessoas passam menos tempo em casa, né? Muitas vezes não alimentam relações saudáveis e aí vai acumulando, vai criando uma sobrecarga, até então chegar a uma patologia, um adoecimento. Então, é bem importante as pessoas se aterem a esses detalhes. Tá. Né? Tá. E agora, me explica esse negócio da terapia psicodramática. Porque pra mim, psicodramática a gente já envolve drama, em teatro. O que é isso? Então, eu acredito que poucas pessoas sabem, mas dentro da psicologia existem várias abordagens. Né? Então, muitas vezes as pessoas vão num atendimento, recorrem a um psicólogo e talvez naquele método, né, não acham adequado, não gostam, e aí acabam generalizando, achando que todos os psicólogos trabalham da mesma forma. Mas não, então o psicodrama é uma das abordagens da psicologia. Ele vem do teatro. Eu tô longe. Psicodrama, então, ele nasceu por um psiquiatra, Jacob Levi Moreno, era um psiquiatra austríaco. Eu ia perguntar, mas Moreno, né? Sobrenome Moreno, deve ter um pezinho em Portugal, talvez, não sei. E aí ele foi o criador dessa abordagem, né, que tem cunho científico, e ela trabalha muito as relações. Então dá para utilizá-la tanto no ambiente clínico, quanto também em grupos, em empresas, organizações, porque o ser humano ele vive nas relações. E segundo Moreno, a gente também adoece nas relações. Ai, meu Deus, como assim? Porque assim, a gente exerce vários papéis sociais. Né? Então a gente é mãe, é irmã, é filho. Então, assim, tem o papel profissional também. Captei. E para todo papel existe um contrapapel. Por exemplo, eu sou filho se eu tenho uma mãe. Eu sou esposa se eu tenho um esposo. Né? Então, assim, a gente está em relação o tempo todo. A gente chama isso na linguagem de dicotomia, é isso, né? Terapia do meu suporte, a dicotomia, a gente fala. É uma dicotomia, se tem o claro, tem o escuro, Exatamente. Né? Se tem o preto, é o branco, se tem o bom, tem o mal, né? Então, exato, viu? As áreas, é que eu sou Foucaultiana, né? Sou da escola Foucault, pra mim tá tudo interligado, tem aquele negócio todo, né? Então, mas é melhor a gente nem falar porque é muita coisa, né? Então, o psicodrama é isso, é uma abordagem da psicologia aprovada cientificamente, que tem muitas técnicas, tanto para utilizar na clínica, quanto também no contexto grupal, organizacional, que aí seria o sociodrama, que ele se divide em duas vertentes. Que 10? Tô adorando o seu nome, porque eu gosto do nome, sabe? Quem é da área da linguagem acaba, né? Eu adoro mesmo, de verdade. E olha só, Tainara, aqui eu vejo, tu tens assim, gente, esse rostinho, né, de menininha, não é mesmo? Olha só. Nem tão menininha, mas... Deixa assim, né? Melhor.
que foi, assim, entrar? Antes da gente continuar esse papo agora mais técnico, me conta um pouquinho, como é que a Tainara... Não, vou ser psicóloga. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei em dúvida, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, por um período, eu pensei em jornalismo. Ah, é normal, né? Todo mundo. E aí, nessa época, eu fiquei dividida, jornalismo ou psicologia. E eu lembro que, mais ou menos naquele ano, surgiu, eu não sei se foi aprovado, mas surgiu alguns comentários de que jornalista não precisaria de um diploma. Não precisa, gente. Deixa rápido, é isso mesmo. E aí foi o que me levou, né, para psicologia. E esses dias eu estava, né, respondendo uma pergunta na caixinha ali do Instagram e me perguntaram o que eu seria se eu não fosse psicóloga. E eu lembrei da questão do jornalismo, de professora também, que eu pensava, e hoje eu consigo unir essas áreas. Porque, querendo ou não, quando eu estou criando conteúdo, eu estou ensinando o que remete à profissão do professor, né? Jornalismo, a comunicação. Então, através da psicologia, é como se eu conseguisse unir as 3 profissões. A gente tá junto nessa, sabia? Eu faço a mesma coisa, porque assim, ó, eu fui, o problema é que eu fui, não é problema, né? Eu adoro também, gosto bastante de estudar, mas tô te vendo agora, eu também fiz a mesma coisa. Então, eu saí do ensino médio, eu sempre gostei muito de relações internacionais. Eu não sei se tu chegasse a fazer, eu acho que eu sou um pouquinho mais velha que tu, eu acho, não vou falar, né? Mas assim, eu fiz, tinha o SAEM e tinha o ENEM. Ah, o ENEM sim. O SAEM, que era o exame que a gente fazia no primeiro, segundo e terceiro ano, mas ele também teve pouco tempo, assim. Isso não... Aí ele foi, eu acho que foi a diferença, porque eu acho que só teve na minha turma, naquele meu período do ensino médio. Aí eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, aí eu, no primeiro e segundo eu tenho relações internacionais. Aí beleza, foi indo, porque era uma média, a gente tinha que fazer uma prova no primeiro ano, no segundo ano, para um vestibular que tinha. Eles estavam mudando o sistema do ensino médio, umas coisas assim. Aí eu fiz, beleza. Quando chegou no terceiro ano, eu já estava trabalhando com rádio, apresentava eventos, aquela coisa nada toda, encantada. Fui pro jornalismo. Não, vou fazer jornalismo. Mas eu sempre gostei de relações internacionais também, sempre gostei de línguas, essa coisa nada toda. Fui pro jornalismo, aí fiz um ano, aí, enfim, né, uns negocinhos, aquela coisa toda assim, que é coisa de adolescente, de pré-adulto, né, que a gente não sabe o que quer fazer na vida. Aí eu fui para letras. Aí eu terminei letras. Aí depois, anos depois, eu voltei para o jornalismo em outra instituição. E depois aí eu fiz, aí claro, entre mestrado, coisa errada toda, eu fiz relações internacionais também, né? Sou formada também em relações internacionais, né? Mas assim, por quê? Por que eu estou falando isso? É a mesma coisa. Aí hoje acaba que o jornalismo eu nunca quis, assim, para ser jornalista, repórter, né, de redação e tal. Até porque o mercado está mudando muito, né? Mas hoje com a internet, Tainara, eu acredito que seja o mesmo caso. A gente acaba sendo colegas de profissão, temos essa questão da comunicação que nos prende, porque, querendo ou não, a gente precisa entender de marketing, a gente precisa entender de falar, né, oratória, tem que estar comunicando. No meu caso, eu uno a questão ali das letras, relações internacionais também, porque eu trabalho com culturas e textos e escrita. No teu caso, é falando da psicologia. Levando, ajudando as pessoas, né, com a tua profissão, com o teu diploma, por meio do diploma que tu conquistaste, né, e hoje tem isso. Então, a comunicação está presente de qualquer forma, como professora também, né? Acaba unindo, sim, porque o psicólogo ele tem disso, e o próprio professor também. Né? O próprio professor, ele tem um pouquinho, parece que tem professor que parece que eu sou psicólogo, tem que ajudar o aluno, né? Sim, a questão de ser ouvinte também, né? De ter aquele cuidado, aquela empatia. Então, no final das contas, não é um diploma que vai fazer a gente, claro, o diploma é importante, a gente tem que estudar, né? tem que seguir, mas não é somente isso, né? Vai do nosso objetivo, né? Da essência que a gente tem. Exatamente, de acordo com o nosso perfil, né? Porque isso aparece muito no nosso dia a dia, na forma de lidar com as situações, atender as pessoas. É uma bagagem. É uma bagagem muito grande. E faz quanto tempo que tu estás formada, que tu estás na área atuando? Faz quanto tempo, Tainara? Então, eu me formei em 2016. Tá. Em dezembro faz 7 anos que eu estou formada, que eu estou trabalhando na área e adquirindo bagagem. Sim. E quem é assim com quem tu mais trabalhas? Que tipo de público? É corporativo? É na clínica? Fala pra gente como é que é.
passado eu montei a Flox, que é uma consultoria organizacional, Certo. e a demanda dela é atender empresas. Por exemplo, RH, nesse sentido, contratação. Isso, são serviços voltados à gestão de pessoas. Então, recrutamento e seleção, treinamentos de equipes, avaliação psicológica, enfim, palestras, toda essa E onde parte de fica? desenvolvimento. Tu tens escritório, não sei qual é escritório, consultório, enfim, tu tens negócio, espaço físico, Sim, onde tem funciona? local Fala do pra sul. gente. Então, fica em Cocal do Sul, bem próximo ao Bistec, ali na Legal. rodovia. Tá. Então, é um espaço que é para atender as empresas, a receber convidados. E, além disso, também tem o desenvolvimento profissional, que isso é voltado para as pessoas. Né? Então, pessoas que querem entender melhor o seu perfil, que querem se desenvolver mais profissionalmente. Bacana. É feito, então, um trabalho de gestão profissional. E quem é que mais procura, assim? É adolescente, é público adulto, quem já está no mercado, como é que tá? No teu caso, claro, porque a gente sabe que é diferente, né? Para cada profissional, para cada psicólogo, enfim. Como é que é o teu, quem é que mais te procura? Então, são jovens adultos que já estão inseridos no mercado de trabalho, mas muitas vezes têm dúvida sobre a área, né, se continuam ou não naquele ramo, naquela faculdade. Sim. Então, esse trabalho é voltado exatamente para tirar essas dúvidas, né, desenvolver, gerar autoconhecimento, para que a pessoa faça escolhas mais assertivas. Escolhas mais assertivas, olha. E aproveitando, gente, escolhas assertivas com 2 S. Assertivo não é com C. Ou cisma e botar que é certo, assertivo de certo. Não, tá bom? Ó, não. Assertivo com 2 S. Fica aí marcado. Fica Tá? a dica. Fica a dica, não erre mais. Pois é, a gente brinca, mas é verdade, né? E aí você mencionou da terapia, né? Isso. Então, também é um serviço que tem procura, né? Porque está muito relacionado também às questões profissionais, a sobrecarga de trabalho, o estresse o dia todo, a pressão profissional. Então, as pessoas acabam procurando, né, por esse tipo de trabalho também. Legal. Nossa, eu imagino que seja ao mesmo tempo desafiador, né, seja desafiador assim para ti, porque, por exemplo, eu quando tenho os meus cursos, os treinamentos, né, a pessoa chega e eu mais ou menos sei, porque mas se é um idioma, vou trabalhar no idioma, a pessoa tem um objetivo, ou quer falar uma língua estrangeira, ou quer melhorar o português, ou porque está fazendo um treinamento de oratória, algo do tipo. Agora, o psicólogo, a pessoa chega, tu não sabe o que a pessoa, meu Deus, né? Tá, e aí, como é que é essa abordagem? Eu tenho muita curiosidade, né? Então, assim, como é que é? Já vou aproveitar para fazer consulta. Só vou entrevistar psicólogo, já estou precisando, estou dizendo, tá? Quero chegar em dezembro de 2023 bem embora. Bem plena, né? Pleníssima. Mas como é que é essa abordagem inicial? Chegou lá, a pessoa tem medo. Eu vou ser bem honesta, a gente vou no psicólogo. Existe um preconceito danado, né? Principalmente quando é na parte clínica, a pessoa que não, eu não preciso, eu não sou maluco. Isso, ainda tem esse preconceito, né? Mas para o psicólogo também, para quebrar essa barreira e chegar assim, conversar com o paciente, fala um pouquinho como é que é isso. E também no início da tua carreira, porque uma coisa é, estou formado no meu canudo, e agora? Chegou alguém? Como que é isso? Fala dessa tua experiência. Então, no início da carreira, né, gera aquele frio na barriga, que é normal, né, até por não ter muita experiência, não ter muita bagagem. E eu lembro de estar sempre recorrendo aos professores. Então, eu tinha o contato deles, quando surgia dúvida, eu pedia socorro. Né? E até hoje eu tenho essa humildade, porque eu acredito que a gente nunca sabe tudo. E a gente vai morrer não sabendo tudo. Exato. E quando a gente fala da psicologia, é uma área muito ampla. Subjetivo, tem né? várias áreas, sabe? Então, tem áreas que eu nunca trabalhei, né? Tem áreas que eu já adquiri bagagem. Mas, enfim, a gente está sempre aprendendo. E talvez por isso eu me interesso tanto por fazer curso, me especializar. Eu estou sempre buscando algo novo. Né? Então, o atendimento no início da carreira, né? Se você hoje se formou em psicologia e está começando na carreira, é normal. Né? Eu acredito que toda profissão, né? Imagina, gente, agora, será que eu vou dar conta? Exatamente. E aí vem as nossas crenças internas, né? Os nossos pensamentos limitantes. Porque não envolve só o lado profissional.
profissional, né? Querendo ou não, acaba atribuindo todas as nossas questões pessoais também. Sim, Né? sim. E assim, agora explica a profissão psicólogo. Uma vez eu tive um professor, vou retomar, gente, estou fazendo aquele TBT na minha vida, né? Mas são coisas que eu lembro. Assim. Eu lembro que nesse meu ensino médio, que foi todo meio louco, que teve, era por fase, eles mudavam, assim, a gente foi umas cobaias, que não deu certo, né? Então deu pra ver, porque depois acabou, né? Mas era muito legal, porque eu peguei disciplinas de empreendedorismo, tempo psicologia. Então, eu lembro que eu tive um professor, era psicólogo, e eu lembro que ele falou assim, não, todo mundo no ensino médio querendo saber, né, o que é. Não, psicólogo não pode atender amigos, isso, aquilo. Como é que é? Quem é que psicólogo não pode atender? Então, dentro da psicologia existe um código de ética. Né? Então, se é uma pessoa próxima, não faz sentido a gente atendê-la, porque mistura com os nossos sentimentos, as nossas percepções, tanto da parte do psicólogo quanto também da pessoa. Entendi. Então, não seria apropriado. Né? É por isso que existe esse código para nortear as nossas ações. Para também gerar segurança para a pessoa, né? Para não misturar os papéis. Não tem como dizer, agora eu sou amiga da Carla, daqui a pouco eu sou psicóloga da Carla, sabe? Sim. E vamos supor, por exemplo, nós duas, ok, a gente não somos amigas, de sair juntos, não, a gente se conhece. Tu poderias me atender mesmo assim, ou porque, né, eu imagino, um psicólogo conhece um monte de gente, e se ele não puder atender, vai atender quem, né? Então, imaginei, eu já ia ter meio mundo que eu não ia poder atender. Não ia pagar meus boletos, né? Já seria complicado. Ia faltar paciente. Ia faltar paciente, tu já pensou? Mas é sério, assim, por exemplo, tu poderias me atender? Sim, acredito que não teria nenhum impedimento, até porque a nossa relação não é profunda. Sim, sabe? é só se fosse um laço, entendi. Se fosse um parente muito próximo, um amigo muito próximo. Entendi. A minha manicure, vamos supor assim, se eu fosse psicóloga, minha manicure, eu poderia ser psicóloga dela? Acredito que sim, se ela se sentisse à vontade, porque daí são ambientes diferentes, situações diferentes. Então vai muito também do psicólogo e da pessoa. Porque o processo terapêutico é um vínculo. Se a pessoa não consegue estabelecer um vínculo de confiança, não vai adiantar, entende? Para se abrir, para realmente falar sobre questões bem íntimas, situações difíceis. E tem muita gente que chora. Que eu já acho que eu já sempre chegando na porta já. Sim, sempre tem lencinho lá. Tem lencinho, opa! Só imagino. Mas né? Porque, querendo ou não, tem um misto, né? Eu não sei se é pro pessoal, assim, pro paciente pessoal, né? Pro paciente mais ligado ao corporativo, se existe esse lado, talvez não sei, mas agora a pessoa que busca aquele auxílio, realmente a terapia, né? Nesse sentido, acabe se abrindo mais e tendo uma certa desconfiança também, né? Porque tem aquele que chega assim, será que esse psicólogo não vai? Não sei não, né? Fica avaliando, porque a avalia de cabo a rabo, né? Entendi. Então, é sempre bom quebrar o gelo. Porque eu acredito que quando você vai num lugar, você chega, você leva consigo uma expectativa. Sim. Né? Então, quando a pessoa chega lá para o atendimento, eu tento deixar o ambiente bem acolhedor, sabe? Colocar uma musiquinha de fundo, sabe? No psicodrama a gente trabalha com almofadinhas, então geralmente psicodrama pra mim é muito cinema. Então, assim, a pessoa vai entrando naquele cenário e ela vai automaticamente relaxando. Entendi. Porque ela vai percebendo que ali não tem ninguém para julgá-la. Na próxima vai ter vinho aqui, tá bom? É porque hoje tá calor, mas comigo, minha filha, é assim. Então, assim, deixar o ambiente, né, de uma forma adequada para a pessoa ser quem ela é, sem máscaras. E para ela se expressar da forma que ela acha necessária naquele momento. Entendi. E não tem um tempo, eu vou fazer 10 sessões, vou fazer 5 sessões. Existe isso? Cada caso é individual, então eu não gosto de estabelecer, porque o ritmo de cada pessoa é diferente. Né? Tem alguns que em 4 sessões, mais ou menos um mês, já vê uma evolução absurda, assim. Né? Só que eu sempre digo que é 50-50. É 50% meu, 50% teu. Não adianta eu fazer todo o meu trabalho e a pessoa não se esforçar, porque ela não vai sair do lugar. E tem tarefinha, essas coisas assim também? Então, tem atividades que eu gosto de encaminhar, né? Mas eu sempre deixo opções de pacotes. Então, com preços diferenciados, opções de materiais diferenciados também. Agora
Agora eu vou ter que vir. Agora eu imaginei já a pessoa desses barros, para levar os materiais, uma coisa ou outra no mercado, do encontro com o psicólogo. Opa! Né? Vou virar, dar meia volta. Tem disso, assim, às vezes tu encontra o paciente, ou. Né? Já encontrei, mas assim, foi algo bem natural. Pelo menos eu não percebi ninguém fugindo. Ah, mas o paciente ele tem essa, ai não é? Tá me julgando. Não senti como nada, percebi, mas. Não pode, vai por mim, vai por mim. A gente paciente você não vai julgar, a gente vai pensar, o que vai pensar de mim? E assim, alguns pacientes são de Cocal. Cocal é uma cidade pequena, então é normal você encontrar no mercado, encontrar, sabe? Mas é legal, né? É bacana isso. A gente ri, claro, mas é porque são situações, o ser humano ele é muito complexo, né? O ser humano não adianta, tem coisa que a gente não controla, né? Legal. E qual é o teu objetivo, assim, agora, né? Tu teve essa escolha, né, pela profissão, tu tens a empresa, agora a Flox, e qual o teu, a gente não sabe o rumo, né, o destino, mas quais os teus sonhos dentro da profissão da psicologia, Tainara? Eu acredito que todo profissional ele deseja crescer, né? Então, mas tudo tem seu tempo, a sua trajetória. A Flox é uma empresa muito nova, é um bebezinho. Sim. Né? Mas olhando para o futuro, eu almejo um dia ter uma equipe, almejo ver o crescimento dela e um dia, quem sabe, se tornar uma inspiração para outras pessoas. Com certeza. Né? Porque começar uma empresa do zero hoje não é algo fácil, é um desafio. É um desafio. De tudo, né? tudo. A gente tem que pensar em tudo, desde a documento e tudo mesmo, né? Exatamente. Separar o profissional do pessoal também, que não é fácil. Com certeza. Então eu brinco, eu falo que hoje eu sou várias coisas. Eu sou psicóloga, eu sou comercial, eu sou marketing. Né? E tudo isso causa uma grande sobrecarga. Mas um dia eu espero, né, conseguir ter uma equipe, conseguir ter mais equilíbrio e sobreviver dessa empresa. Sim, exatamente. E onde é que hoje tu atendes? Assim, tem a Flox, tu também atendes em alguma outra clínica ou na tua clínica própria? Como é que funciona hoje? Quem quiser... eu gostei da Tainara. Porque, gente, assim, ó, se você de repente tá ouvindo só, né, tudo bem. Se você tá vendo que ela é muito querida. Conheci ela, agora tive o prazer de conhecê-la faz pouco tempo. Algumas semanas. Eu já convidei, já catei embora, vem pra cá, né, do Núcleo da Mulher Empresária. Inclusive, quero te deixar aqui já um presentinho, já tem, foi um livro que eu trabalhei num projeto com um grupo de mulheres no ano passado. Aqui está o legado, quero ser o legado, mas a editora, a minha editora, que é a Mundo Neolatino, que a gente trabalha, nós fizemos aqui em parceria. Então, são textos, são algumas histórias de mulheres empreendedoras. Eu quero te presentear aqui, porque é para uma empreendedora. E o núcleo, né, o núcleo de mulheres, o núcleo da mulher empresária de Uruçanga, que nos possibilitou estreitar essa relação, né? Estreitar, eu digo, os laços aí, podermos conversar hoje aqui. Eu agradeço. Nossa, eu amo livro, né? Nesse início de ano eu pensei, eu vou colocar uma meta, um livro por mês. Legal. Janeiro mal tinha acabado, eu já estava no 4º livro. Opa, uma máquina, gente. Mas assim, realmente... E o que tu gosta de ler? O que tu gosta de ler no geral, assim? Ultimamente eu estava lendo bastante livros voltados à psicologia financeira, a questão do marketing também, né? Porque, como eu falei antes, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Não ser especialista, mas pelo menos ter um embasamento. Exato, até para a gente saber selecionar a pessoa com quem vai trabalhar conosco. É importante isso, né, Tainara? Porque tem vários... A produção de conteúdo, aproveitando agora, entrando nessa questão que eu ia te perguntar aqui em relação ao teu Instagram, se você está acompanhando, gente, seja no YouTube ou no podcast aqui, psicóloga Tainara Miranda, Tainara com Y, bota lá, e ela traz muitas dicas, ela faz uma produção de conteúdo bastante interessante e está fazendo também, com workshops, com cursos. Como é que é o teu trabalho no digital, Tainara? Como é que está o teu trabalho, assim? Tu estás buscando também esse mercado? Já faz tempo que tu tens trabalhado com o digital? Como é que... Fala pra gente, conta dessa tua experiência também.
Então, o Instagram eu fiz desde a época que eu me formei, só que eu não era constante. Sim, Sabe? aquela coisa, só tem, eu Coisa, também. né? Treino, eu posto uma vez por mês e tudo Isso. bem. Mas em 2020 eu fiz um curso de marketing para psicólogos e era totalmente focado na área. Interessante. E ali, assim, abriu minha mente e eu comecei a ser constante. Uhum. Então, na produção de conteúdos, aparecer nos vídeos, E tu que tinha era algo que eu vergonha? tinha bloqueio. Olha só. Mas Bora, bom, vai ter um treinamento, um negócio bem comigo. A gente não importa, né? Cabelo preso, solto, a gente vai. A vergonha. eu creo que isso é importante, né, para a gente se desafiar, né, aparecer, mostrar o nosso trabalho. Porque eu sempre digo que o Instagram é o nosso cartão de visita. Isso mesmo. Há uns anos atrás, quando eu me formei, você ia lá, fazia um cartãozinho, entregava tudo bem. Uhum. Mas hoje em dia as pessoas vão pesquisar o teu nome, Cadê o uma que tu roupa, faz, né? né? Exatamente. Então, ali precisa estar organizado. Perfeito. Não, e é muito organizado. Eu tento. Não, muito organizado. Não. Tá, e essa franjinha, porque ele sabe que eu também usava franja, né? Ah, é? Eu tenho uma história de franja, guria. Quem é meu amigo sabe. Olha, né, eu vou contar pra ti, porque eu não sei se... Quem chegou até aqui, coloca ali no comentário. Carla, eu escutei a história da franja. Vou contar bem por cima, tá? Porque é muita apagação de mim. Eu gosto de franja. Estou a um triz para não cortar novamente, né? Pra fazer. Aí, o que acontece? Eu tinha levado um grupo pra Itália em 2019. Eu tomei um vinhozinho lá, aquela coisa. Aí o cabelo tinha crescido. Aí eu tava agoniada naquelas fotos, o cabelo no olho. Sabe como é a franja vai crescendo, né? Aquela coisa. Isso. Aí era uma ex-professora minha, tá? Quero mandar um abraço pra ela, Nivalda. A Nivalda foi minha professora de educação física. E ela foi comigo. A gente ficou 20 e poucos dias, o dia inteiro juntas lá, uma figura. E eu assim, quero cortar meu cabelo. Aí ela, eu tenho uma tesourinha. Aí, tudo bem, uma tesourinha. Mas vocês não sabem a tesourinha. Não é uma tesourinha normal, gente. Não é? Não, sabe aquela tesourinha de cortar unha? Côncava. Sim. Daquelas. A gente tinha tomado umas 2 tacinhas de vinho, o grupo todo, né? Já saído pra jantar. Chegamos, né, ao quarto. Aí ela, quando me ofereceu a tesourinha, legal, vou cortar. Você sabe como que a gente corta a franja, né? Pega aqui, corta na frente, ó, quem tá vendo, corta aqui, pega, mas não com uma tesourinha, pega uma tesoura reta, tá? Na próxima vez. E corta. Aí quando a gente corta, quando eu olhei no espelho depois, era noite, eu vi assim mais ou menos, né? Assim, ó, parecia aquela ponte, uma ponte se ela pensa, alguma coisa. Eu tô imaginando aqui. A pegação, aí eu só tinha passado uma semana da viagem. Os outros dias todos eu tive que ouvir todos os dias piadinhas, né? Ou seja, ficou aquela coisa redonda, né? Um oval assim na minha testa. Eu cortei mais curto, não é que eu cortei ainda, eu cortei curto. Aí eu tentei ajustar. Piorou o negócio, eu fiquei assim, ó. Sabe, com 2 dedos de franja, basicamente 2 dedos e meio na testa. A sorte que era frio. Né? A sorte que era frio. Todas as minhas fotos, a partir daquele momento, na viagem, eu estava sempre com gorro. Tá? Então você já sabe por isso. Estratégico. E aí, quando eu cheguei, muitas pessoas disseram, Carla, cortou o seu cabelo na Itália? Cortei. Porque lá eles cortam a franja curta, mas claro, não torta daquele jeito, né? Mas várias pessoas me que legal, eu cortei na Europa, né, gente? Só não disse quem cortou. Agora vocês sabem, quem ouviu até aqui. Uma confissão. Uma confissão, gente. E não era de adolescente, não, tá? Já tinha idade, mas graças a Nivalda, obrigada. Eu te agradeço. É história pra contar. Isso, é história pra contar. Eu aprendi, né? Então agora eu tenho medo. Não, mas eu cortei outras vezes com a tesoura reta, né? Mas até hoje eu sou piada dos amigos, assim, essa coisa toda. Mas eu adoro franjinha, né? E a Tainara é a tua marca, eu acho. Tu sabe, né? O negócio trabalhando digital, sabe que tem uma marca, né? Com certeza. É a tua marca? Tu pode dizer que é a tua marca? Eu tô pensando em começar a usar ela de lado. Então a franjinha da frente. Só que eu não sou base pra isso, tá? Tu já deu pra perceber, então. Mas eu acho legal, a tiara também fica bacana, sabe? Falando, mas. E tem gente que trabalha só com isso, né? Questão de imagem e tudo mais, né? Com certeza, porque
porque a nossa imagem, ela passa uma impressão, Isso. antes mesmo da gente expressar verbalmente. Exatamente. E é por isso que a imagem visual é tão importante, tanto nas redes sociais, quanto também no trabalho, no teu posicionamento. Isso reflete na tua autoestima também. Exato, vá um cabeleireiro de confiança. Mas é legal, sabe? A primeira coisa que quando eu abri assim o teu Instagram, claro, eu te conheci pessoalmente, foi em dezembro que já me chamou a atenção e foi a franjinha, tá? Foi na reunião. Eu me lembro de ti, na reunião que teve em dezembro do grupo da Mulher Empresária, me lembro. Aí depois, sim, no outro encontro que tivemos, que foi agora em janeiro, né? Na semana passada ou retrasada, agora já não me lembro. Na outra semana, né? Foi. Isso, Aí, mais uma vez, aí eu me lembrei, porque estavas com a franjinha. Então, eu acho que a tua marca, assim, dá pra pensar nisso, né? Porque tem isso, assim, a gente não vê, né? É interessante porque a gente não enxerga na gente. É mais fácil sempre ver no outro. Né? Na gente, a gente nunca se acha, eu acho que eu não sou isso, acho que eu não consigo. Tem disso. Por isso que é tão importante, né, a gente conhecer pessoas, né, se relacionar. Por exemplo, o convite de hoje, eu não estaria aqui se no último encontro eu não tivesse comparecido. Exatamente. Ou talvez se eu não estivesse aberta a conhecer. Ou sentado na mesa que a gente estava, que deu certo. Exatamente, né? a mesa da palestrante. Isso, né? Olha só. Não, mas é verdade, né? São coisas que a gente... do destino mesmo, né? Tem as coisas que acontecem na vida, porque tudo tem um porquê. Eu sou dessas, eu acredito que tudo tem motivo. Nem sempre a gente vai gostar. Isso parece clichê, talvez, mas é algo que eu acredito muito, assim, cara, que nada é por acaso. E isso tem muito a ver com a minha história também de vida. Então, assim... Conta mais! Queremos saber. Deixa eu ver por onde eu começo. Ficou vermelha. Então, eu sempre tive 2 mães e um pai. Olha, privilegiada? Né? Assim, quando eu tinha 1 aninho e pouco, a gente sofreu um acidente. Meu pai, ele sempre foi caminhoneiro. Certo. E na época, eu e minha mãe, eu era um bebê, a gente estava viajando. E aí ele acabou sofrendo um acidente. Ela faleceu na hora, assim. E se você vê a foto do caminhão, não dá pra acreditar que 2 pessoas sobreviveram daquele acidente. Que no caso foi eu e meu pai. Nossa, já arrepiado. E aí o que acontece? Desde criança, toda vez que eu ficava triste ou algo assim, eu pensava, eu não existo por acaso. Porque eu poderia ter morrido lá enquanto eu ainda era um bebezinho, sem nem saber o que era vida. E aí eu tenho isso muito forte comigo, assim, quando eu conheço as pessoas. Tinha quanto tempo de vida? 1 aninho e pouco. Olha só. Eu não lembro de nada, assim, mas foi um evento. Não tem nenhuma memória, às vezes, porque às vezes né, tem criança, quando é pequenininho, mesmo assim, a gente às vezes tem alguma lembrança, né? Um lapso de uma imagem, alguma coisa. Não, eu não tenho nenhuma lembrança, nem da minha mãe, nem do acidente. Sim. Eu conheço ela por foto, vídeos, né? Mas foi algo bem marcante e que faz eu ter esse pensamento que a gente não está aqui por acaso, não conhecemos as pessoas simplesmente por conhecer. É por acaso. Exatamente. Então, assim, valorizar, né, as pessoas, os momentos. Olha só. Tu sabe que rende uma história, rende livro, né, minha filha? Olha, rende uma boa história, né? Cena que lá vem história. É isso mesmo. E qual o teu pai, ele é vivo ainda? Teu pai? Sim. Qual é o nome dele? Walter. E ele mora onde? Ele mora em Bocal. Em Bocal? Ele continua viajando, né? Aí depois de uns anos ele casou de novo. Sim. Eu considero ela minha mãe, porque toda a educação que eu tenho veio dela. Até porque ele sempre viajou, então ele passou mais tempo fora do que em casa. Sim. E o meu vínculo com ela é até hoje bem mais próximo. Sim. Aí quando eu tinha 5 anos, eu ganhei uma irmãzinha. Eu ia perguntar isso, meus irmãos aí. A Tainá, que foi a Olha, viu? Tainá, aí complica a minha mente, né? Ontem eu conversei com uma Tainá, hoje com a Tainá. Agora ela me disse que tem uma irmã Tainá. E a Tainá, ela nasceu surda. Olha. Então foi outro momento marcante. Os dois ouvidos? Sim. Ela é surda muda ou surda? Na verdade, o surdo não é mudo. Isso, eu ia perguntar, nem todos são, né? Exatamente. A maioria, na verdade, não é, né? Ela não fala porque ela não ouve. Né? Então a comunicação dela é através de libras. Sim. Aí E quantos anos ela tem? Ela é 5 anos mais velha que eu. Ela tem 25. Mais velha, mais
como que é aquela história do Benjamin? Ah, é Vai de voltando? trás pra É de trás frente. pra frente. Eu confundi. Benjamin Button, né? Eu já tava pensando. Ela é 5 anos mais nova que eu. Ah, que bacana. Interessante a Tainá. Interessante. E tu fala Libras? Tu aprendesse Eu Libras? digo que eu sei o básico, porque é como se fosse outra língua. Então, pra Isso. tudo. É outra língua, na verdade, tudo, né? E tem muitos sinais que são muito semelhantes. Sim. Então, eu digo, quando eu me pergunto, eu digo, eu sei o básico, eu sei me virar pra conversar com ela, mas eu não sei tudo. Olha só aqui. Tá vendo quanta coisa? Nossa, gente, quanta história interessante, né? E ela seguiu, assim, né, fez esses estudos, como é que... ela é chamada Tainá também agora, já ia aprender aqui, né? Ela se formou no ensino médio, ela trabalha ali no Hospital São José, na farmácia. Olha! A minha mãe criou ela para ser independente, Olha, então ela perfeito, trabalha. maravilha. Né? Sim, porque simplesmente... É porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade preconceituosa. Com certeza. A pessoa que no caso da surdez, a pessoa não é incapaz. Ela tem uma deficiência auditiva. Né? E nós que não sabemos lidar com isso. Nossa, e o visual dos surdos é maravilhoso. Nossa, tem coisas que tu nem percebe e eles já notaram. Estão ligados, porque esse sentido é mais aflorado, né? Mais aguçado, enfim, eles entendem mesmo. Ah, que bacana. Fiquei curiosa para conhecer a tua irmã, então. Legal. Depois eu te mando uma fotinha. Manda. E tu sabe agora falando da história da franja. Tainá, porque tem uma indiazinha, na verdade, né? Aí tem a franjinha. Viu? Tem relação, ó. Tudo tem um porquê, olha, viu? Tudo tem um porquê. Legal. E assim, tu que dá conta da tua rede, de tudo? Eu mesmo, aquela coisa, né? Assim, hoje eu estou cuidando dos 2 Instagrams, né? Tanto o da Flops, exato. E onde é que fica, só tu falasse que a Flops, para quem está ouvindo então? Cocal do Sul de Santa Catarina, né? Fica onde? Ali na rodovia, né? 68? Isso, rumo ao Uruçanga. Tá. Bem próximo do Bistec. Ok. Então tem o Bistec do lado esquerdo, uma pontezinha e um pouquinho mais à frente. Ok, certo. Teve ali onde tem uma loja que vende materiais elétricos, por aí? Tem. Agora eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome também não, porque eu precisei e eu tive que caminhar um monte por aí para ir atrás de umas coisas e, enfim, me perdi em Cocal, já aconteceu isso. E como é que o atendimento online, que eu vi que tu tens também, o atendimento online, ele tem funcionado? Como é que é? Assim, eu pergunto isso porque se já é assim, para muitas pessoas, um tabu ir até um psicólogo, não falo da questão do corporativo, porque aí é uma questão administrativa, o RH, aí é aquela coisa, não, tem que ser, né, precisa. Já quando é uma coisa mais da pessoa, uma coisa mais pessoal, a gente demora mais para ir atrás, né? E o online, como é que tem sido essa experiência? Então, assim, os últimos pacientes que vieram procurar, a princípio, optaram pelo presencial. Mas tem alguns casos, por exemplo, a paciente ela vai para a Alemanha daqui a uns meses fazer temporada. Então, assim, é necessário um online para dar continuidade. Aí eu percebo que depois de criar esse vínculo, depois de algumas sessões, para a pessoa já é mais tranquilo. Agora, de primeiro momento, a primeira sessão online, tem algumas pessoas que têm certa resistência. Né? Outras já nem tanto, então varia muito de pessoa para pessoa. Não tem como generalizar, claro. Mas o online ele facilita muito, muito mesmo, porque antes a gente ficava preso a uma localização, né? E hoje não tem mais disso, né? Então acabou ampliando muito os atendimentos. Bacana. Alcançando mais pessoas. Né? Exatamente, exato. E hoje, como a nossa conversa vai ao ar na semana que vem, que no caso, hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro, eu falo, que aí você acompanha aí, como eu falo, né? Pode ser que de repente eu perda, que alguns meses você está ouvindo, mas elas falaram isso, não está mais em tal endereço, mas esse arroba exatamente. Pode ser, a gente não sabe o futuro, né? Então, tu estás promovendo, tem um workshop, Tainá? Isso. E deixa eu pegar aqui, vamos lá, ABC emocional. Como lidar com as emoções no empreendedorismo e na vida?
gente, assim, como é que funciona esse ABC emocional? Qual é a intenção, o objetivo desse workshop? Então, as pessoas, como a gente falou no início, as pessoas não param para olhar as suas emoções. Né? E muitas vezes acabam agindo de uma forma que não gostariam, ou acabam machucando outras pessoas pela impulsividade, né? Gerando sofrimento. Então eu pensei, por que não, né, iniciar o ano com novos projetos? E isso é algo que eu já vinha pensando desde o final do ano passado. Então o ABC emocional é para aquelas pessoas que querem começar o ano de uma forma diferente. Não olhando só para o externo, mas olhando para o interno. Porque a gente pode controlar as nossas emoções, mas não controla os outros. Né? Então é algo mais profundo, né? É no dia 11 de fevereiro, no sábado, das 9 ao meio-dia, de forma online, justamente para alcançar mais pessoas. Tá, certo. Então é um momento realmente para olhar para si, para refletir sobre alguns comportamentos, né? Vai ter atividades práticas depois em PDF, porque é um trabalho contínuo, né? A gente está falando de anos. Não é só uma. Então é uma construção, exatamente. Legal. E quem quiser te acompanhar, então, vai no @psicóloga Tainara Miranda, Tainara com Y, ou no Flox Consultoria. E também, seja para inscrição, você vai estar ouvindo, vendo aí, dia 9, a partir do dia 9 de fevereiro, o workshop é dia 11. Né? Esse, não, que aí a gente vai ao lá dia 9. É uma confusão, eu já confundi a cabeça dela toda aqui, tá? Normal, tá? Faz parte. Mas, aí, então, agora em fevereiro, e vai ter outros também, né? Com certeza, outras atividades, outros, sejam workshops, masterclasses, atendimentos. Eu pareço calma por fora, mas por dentro a mente não para. Mas é que vem novos parece a pessoa que ela é quietinha. Não, pode ver que, ó. Qual é o teu signo, Tainara? Escorpião. Ai, que perigo! É meu inferno astral! Ai, que dia? De 14 de novembro. Olha só, não, eu sou de 3 de dezembro, eu brinco, tá, gente? Não. Mas eu adoro. E qual é o teu ascendente? Tu não sabe? A gente vai ter que fazer uma passagem, vamos fazer agora. Já me passa que eu sou dessas. Vamos fazer o mapa astral ao vivo e a cores, porque aqui comigo é assim, tá? Não tem essa. Então, porque tu tens horário que tu nascesse, tu sabe? Às 11 horas da manhã. Ok, então, gente, eu não vou divulgar o site, não vou divulgar. Eu vou falar assim, porque aí o convidado, os próximos, já vão saber. Eu faço no personário. Aqui a gente faz assim, tá? Eu tenho cadastro, eu faço para todo mundo já. Lá na academia, o pessoal, porque meu amigo, todo mundo sabe. Tá? Então, mas não esperava por isso hoje. Não, olha, comigo assim, mãe de Nara fichinha perto de mim. Não, mas eu devo isso, esse conhecimento pouquíssimo que eu tenho ao meu amigo Henry Goulart, que é uma figura e realmente, olha, deixa eu pegar aqui, vamos fazer o teu mapa aqui, ó. A gente já faz ao vivo e a cores, gente. Qual é a tua data de nascimento aqui? 14/11/91. Eu ainda faço as pessoas falarem a minha idade. Que feio. Vai ter gente que vai dizer assim, Carla, tu não precisava. Desnecessário. Não. Mas, gente, calma. Tudo de boa, tudo certo. A gente vai ver. Vamos aí, ó. Ao vivo, fazendo o seu mapa astral. Eu faço mesmo, tá? Vamos ver se eu lembro a minha senha aqui, Tainara. Não, gente, é sério, né? Porque é legal, assim, eu gosto. Mas falar assim que tu és magito, então deve ter alguma coisa aí, não sei, de algum aquário, talvez. Deve ter. Vamos ver, vamos adicionar um novo perfil. Eu tenho aqui o mapa de vários amigos, inclusive, que é meu amigo já sabe que eu faço mesmo. A gente sai, a gente conversa, nome completo. Ainda tem tudo isso pra gente adicionar. 14 de novembro, não precisa mais repetir o ano, tudo. Às 11 da manhã? Isso. E tu nasceste no Braço do Norte, né? Aham. E olha só, vamos lá, Braço do Norte, mas tu és de Cocal do Sul, só no hospital. Só no hospital. É que, na verdade, a família da minha mãe era de Braço do Norte e o do meu pai era de Cocal. Então, eu nasci lá, né, mas sempre morei em Cocal. Tudo certo.
Olha, é a hora da certidão de nascimento. Atenção agora para aquele momento. Vamos girar uma passagem. Vamos saber qual é o ascendente e a lua. Qual é a lua da Tainara? Eu vou fazer isso com os meus convidados. Quem vem aqui vai ganhar um brinde, um mapa astral. Gente, eu vou perguntar pro teu marido, como é que ela é boazinha? Ela é boazinha. Olha, não sei, acho que ele tá com medo. Só, gente, essa menina, olha. Gente, eu tô curiosa. Ela, ok, uma escorpionina, né? Com ascendente em Capricórnio. Você é uma pessoa persistente, né? Olha, meu Deus, ó, sua força de vontade é incrível, você tem um raro poder de começar do zero, quando, onde, como quiser. Viu só? Faz sentido. Eu quero ver agora com a tua lua. A tua lua, vamos ver, e onde que é? Lua em aquário, por isso. Pega uma pessoa aqui nova, porque aquário, eu tenho vários amigos de aquário. Os aquarianos são pessoas assim que pensam pra frente. Eles são pessoas que, ok, vamos, tem que fazer, a gente vai, sabe? Então, E vira que hoje é uma prova disso. viu? Né? Então, me convidasse, eu tinha duas opções. Aham. Ou Sim sim ou não. ou não. Exato. E eu sou cara de pau, então. Mas assim, isso faz eu refletir, porque por muitos anos na minha vida eu dizia não. Por insegurança, né, por sair da zona de conforto. E dizer sim, né, aceitar os desafios foi o que me levou para o empreendedorismo. Legal. Me levou É um a desafio, outras né? oportunidades. E eu vejo que muitas pessoas acabam se fechando, né, e depois falando, mas nunca acontece nada na minha vida, eu nunca consigo uma oportunidade. Mas às vezes as oportunidades passam e as pessoas não enxergam. Exato. A oportunidade, eu costumo dizer que oportunidade a gente que cria. Exatamente. Porque a gente fica esperando, vou esperar, porque isso, claro, a gente às vezes se lamenta, a gente reclama, né, tem esse lado. Por mais que a gente tente tomar cuidado, mas somos humanos, né, e, enfim, a gente, acontece. Mas a gente tem que ir atrás da oportunidade e estar prontos. Exato. Mesmo com frio na barriga. Sim, né? vai com frio na barriga A gente mesmo. sempre vai sentir insegurança, Sim. principalmente por algo novo. Exatamente. Mas eu prefiro sentir isso do que passar a vida toda pensando o que teria acontecido se eu tivesse aceitado. E foi isso que me levou a começar a dizer sim. Legal, legal. Olha, eu gostei bastante da nossa conversa, Tainara. também. Um prazer assim, te conhecer um pouquinho mais. Eu gosto realmente de conversar com as pessoas e aproveitei assim, tem que fazer o podcast mesmo, levar a sério, porque é o bate-papo que eu adoro conversar, então é meter a mão na massa de verdade. E eu também, a gente fica às vezes postergando, depois, não. Vai ter que fazer, a gente tem que fazer, vai ser assim. Exatamente. Porque o momento perfeito, a hora perfeita, a gente não sabe qual é. E não existe. E não Perfeição, tem, não né? existe. E a gente tem que começar mesmo, não é mesmo? Então, te agradeço de montão por esse teu tempo, porque o tempo é um dos itens, né, assim, mais valiosos das pessoas, de todo mundo, principalmente nesses últimos tempos, né? Dos tempos modernos, né? Precisamos, a gente queria que o dia tivesse 50 horas. Eu acho que se tivesse 50 horas, a gente também ia estar reclamando. Porque a gente ia inventar alguma coisa, né? Exatamente. Então, muito obrigada mesmo. E, com certeza, teremos outras oportunidades para conversar de novos projetos. E eu acredito que boas parcerias virão daqui para frente, para nós aí. E principalmente nesse movimento que está acontecendo. E assim como para mim, eu acredito que para ti também, né? Conhecendo novas pessoas, novas empreendedoras, mulheres empresárias, e não só mulheres, mas várias pessoas, né? Costumo dizer assim, a gente acaba circulando, tu atendes também, falar se tens pacientes, homens também, não atende somente mulher, né? Todo mundo, o público no geral, do mesmo modo e isso é muito bom, conhecer pessoas. Exatamente, então eu te agradeço, né, pelo convite, foi muito bom passar esse tempo aqui, né, conversando, a hora passou super rápido. Bastante, olha, eu me senti bem à vontade. Norinha, isso então, que eu obrigada. gosto. A gente não combina nada, tá? Eu tudo não na combino, hora. Não combino nada. Eu tenho meus convidados, assim, os entrevistados, eles pensam, meu Deus, né? O que essa louca vai me perguntar? Mas é bem de boa, tá? Sempre digo, a gente uma conversa, né? Uma conversa. Na próxima aí a gente volta. Eu não bebo cerveja, não gosto. Não vai ser um vinhozinho, na próxima a gente pode Só ser. pra um Em vez da água, né? Em vez da água, a gente pega um vinhozinho, uma coisa do tipo. Mas muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Tainara, também. E eu dizer, volte sempre, né?
a gente vai com certeza conversaremos aí em muitas outras oportunidades. Um grande abraço, gente. Muito obrigada se você acompanhou agora ao vivo, não porque estamos na nossa gravação, mas se você está acompanhando, não se esqueça de deixar aquele joinha aí pelo YouTube. Se você está acompanhando no Spotify, você não se esqueça de seguir o Senta Que Lá Vem História aqui no meu canal, Carla Ribeiro, no YouTube, ou no Spotify e outros casts aí da vida, tá bem? Muito obrigada, um grande abraço e até mais.